Fast News voltando agora para falar sobre o trânsito no Rio de Janeiro, que tem a quarta pior mobilidade urbana no mundo. Segundo uma pesquisa, os cariocas perdem muito tempo para se deslocar de um ponto a outro da cidade. Nós vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro falar com o repórter Matheus Coelzer. Matheus, qual o tempo médio que as pessoas chegam a gastar aí no transporte no Rio? Boa tarde, bem-vindo. Oi, Cláudia, mais uma vez boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Fast News. Muito tempo, viu? Mais de 1 hora, especificamente 67 minutos para se deslocar de um ponto ao outro. A gente fala aqui do centro da cidade, movimentação nesse momento já é um pouco expressiva também. E como esse estudo mostrou, né? O Rio de Janeiro está entre as piores capitais, na verdade na quarta pior capital na cidade, quando o assunto é transporte público. A gente falava aqui já na programação sobre os problemas do transporte público aqui do Rio de Janeiro, mas antes a gente traz alguns dados que também têm correlação com o transporte. Olha só, 11% das pessoas levam mais de 2 horas em trajetos. Depois a gente tem outro dado revelado pela essa pesquisa, 32% fazem viagens de 1 ou 2 horas, viagens que poderiam ser muito menores num curto espaço de tempo. E 19% fazem viagens curtas de até 1 hora. Diante disso, a gente tem que trazer também alguns aspectos, né? Aqui no centro concentram-se grandes empresas, a gente sabe que aqui também se tem um movimento bastante intenso, mas a grande problemática, Cláudia, aqui no Rio de Janeiro são as vias expressas, linha amarela, linha vermelha, Avenida Brasil, onde o transporte público também sofre bastante diante de obras que já deveriam ter acabado e que vem se arrastando aí diversos anos por diversos governos. Entra governo, sai governo e não se tem uma resposta mediante ao transporte público aqui do Rio de Janeiro. O BRT, o transporte circular estão em condições precárias e tudo isso, né, colabora de alguma forma com essa morosidade, com essa lentidão no trânsito aqui do Rio de Janeiro. Recentemente se colocou mais ônibus circulares, mais BRTs diante de uma situação onde 2 pessoas acabaram morrendo nas últimas semanas devido a essa precariedade. Se falava aqui no Rio de Janeiro também sobre aquela famosa frase, né? O horário de pico aqui no Rio de Janeiro, por volta de 6, 7 horas, mas a gente pode dizer com total tranquilidade, por exemplo, por quem passa pela linha amarela, numa das principais vias expressas que dá acesso ao centro da cidade, pode levar também a Barra da Tijuca e a Zona Sul, a gente tem aí o trânsito já bem considerável por volta das 5 horas da manhã. Ou seja, não tem mais como falar que existe um determinado horário onde vai se ter uma concentração mais expressiva do transporte público. As pessoas têm encontrado dificuldades, têm utilizado também outras alternativas, como o transporte por aplicativo, mas de fato não tem como fugir dessa situação. E o resultado está configurado nessa pesquisa mundial aí que mostrou que o Rio de Janeiro, infelizmente, está como 4º colocado quando o assunto é mobilidade e transporte público. Cláudio. Obrigada aí, Matheus. Agora nessa conta aí não tem os países, né, as cidades da China, da Índia, por exemplo, que devem ter um trânsito bem pior que a gente, né, no Marrocos também. Mas obrigada, Matheus, aí pelas suas informações. Bom trabalho para você.